Fala, galerinha guerreira! Estamos chegando ao final dessa série sobre as vanguardas europeias. Essa é a sexta aula, se não viu as anteriores ainda, está na nossa playlist no canal, está lá na nossa plataforma, né? Tudo organizadinho, não deixe de assistir. Nós já fizemos 5 vídeos sobre as principais vanguardas europeias. Falamos do impressionismo, do cubismo, do futurismo, do dadaísmo, expressionismo e chegamos no surrealismo. O surrealismo é o meu preferido, né? Eu fico muito admirado com as imagens surrealistas. Surrealismo tem exatamente essa ideia de misturar sonho com realidade. Uma imagem surrealista, ela é uma imagem que você vê objetos muito realistas, né? Muito retirados da realidade cotidiana, misturados com elementos totalmente fantásticos, totalmente absurdos, retirados do sonho, surrealismo, super-realidade. E tem muito a ver com essa ideia do sonho mesmo. Você certamente já lembrou de algum sonho, né? O sonho mistura coisas plausíveis, reais, racionais, lógicas, com coisas totalmente absurdas. Você está andando na rua normalmente, tranquilo, de repente você está se afogando no mar, você está caindo de um prédio e tal, sem muita lógica. Junta essas imagens, né, e dá essa ideia de uma mistura da realidade com a fantasia, com a livre imaginação. A imagem surrealista é um pouco isso. Por exemplo, esse quadro aqui do Salvador Dalí, a marca característica dele são os relógios derretendo. Então o que chama a atenção da gente são exatamente esses relógios derretendo, pendurado num tronco, numa árvore e tal. Mas você tem também elementos de uma paisagem normal, parece uma praia lá no fundo e tal. E isso é próprio do surrealismo, essa mistura do real, né, do lógico, com o irreal, com a fantasia, com a livre imaginação aí. Na literatura, a influência do surrealismo se dá por um texto, né, que é uma escrita automática, uma espécie de associação livre de imagens que são insólitas, né, que não corresponde ao mundo real, ao mundo concreto. Na modernidade, uma das principais linhas narrativas é o que ficou conhecido como realismo fantástico, de grandes escritores ganhadores de prêmio Nobel, como Garcia Marques, como José Saramago e tal. E a narrativa do chamado realismo fantástico é exatamente isso, é uma mistura de algo que é realista, totalmente realista, com algo que é fantástico. No meio daquela narrativa realista, insere-se um elemento fantástico. E isso já tinha sido antecipado pelo nosso grande Machado de Assis, ainda no final do século XIX. No Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos esse elemento fantástico introduzido numa narrativa totalmente realista. É uma narrativa realista, né, sobre os acontecimentos, os fatos da vida do Brás Cubas, mas com um elemento fantástico. Ele está contando essa história póstumamente, depois de morto. É um morto escrevendo o livro, é um morto contando a sua história. Aí você tem o elemento fantástico inserido no meio do realismo. Então, quando você estiver diante de uma pintura em que você encontra um elemento que é característico da realidade, mas no meio, e isso chama mais atenção, um elemento totalmente fantástico, você tem o chamado surrealismo. Como nessa imagem aqui, né, de duas pessoas se beijando, só que os rostos totalmente cobertos. Esse elemento fantástico ali, né, o beijo impedido pela cobertura que tem no rosto, é o elemento fantástico. Ou então aqui nessas imagens, duas pessoas, duas mulheres, com uma ligação entre os corações aqui, né? Ou então essa outra imagem do lado, mulheres ligadas na terra como se fossem troncos, né? Da parte superior mulher, a parte de baixo como se fossem troncos de árvore e tal. Então não tem como não chamar a atenção esse elemento fantástico que você percebe aí. Ou essa outra imagem, né? Uma pessoa saindo de dentro de um ovo. Ou seja, o surrealismo é essa mistura, né? Aquilo que representa uma realidade, mas que chama a atenção por um elemento fantástico, um elemento que está extrapolando essa realidade ali. As imagens surrealistas são muito bonitas mesmo. Na nossa plataforma tem um link para um vídeo sobre as vanguardas e lá tem uma série de imagens surrealistas que chamam muito a atenção.
Na literatura, como eu falei, você tem uma livre associação de imagens, né? Uma espécie de escrita automática que vai associando imagens, como nesse poema aqui do Murilo Mendes, esse fragmento de poema do Murilo Mendes. Olha só. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Uma lembrança da mãe, né? E da morte da mãe, mas com imagens totalmente insólitas, né? Como abriu as asas, cansada de tanto, equilibrou-se no azul e caiu no álbum de fotografias. Então, você tem essa escrita automática, você tem essa mistura de imagens insólitas com imagens do mundo real. Bem característico da influência do surrealismo na literatura. E para aprofundar, você já sabe, você tem exercícios lá na nossa plataforma. Você tem o link aqui para acessar, não deixe de fazer os exercícios, tem o gabarito e não deixe também de acessar o material complementar no final dos exercícios para aprofundar isso. Gente, nós estamos encerrando aqui essa série sobre as vanguardas. E deixe seu comentário, se você gostou, se você não gostou, sugestões, né, assuntos que você gostaria de ver comentado aqui no nosso canal. Certinho? Um abraço!